Caro ouvinte, eu quero que você abra sua Bíblia em Gálatas capítulo 5, versículo 22. Nós temos aí analisado algumas virtudes que compõem o fruto do Espírito Santo. Não estamos aí seguindo uma ordem dessas virtudes. Não começamos do primeiro até o fim, como amor, gozo. A gente está pegando as virtudes aí de forma alternada. E eu quero que você abra a Bíblia comigo agora em Gálatas 5, versículo 22. Assim está escrito. Gálatas capítulo 5, versículo 22. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Você pode se perguntar, pastor Arlen, mas o senhor não falou que nós iremos tratar aí, aprender sobre a fidelidade? Mas o texto não falou de fidelidade não, o texto falou de fé. Mas é aí que está. Se nós lermos esse texto, Gálatas 5:22, na tradução, na versão Almeida, Revista e Atualizada, nós iremos encontrar lá, ao invés de fé, fidelidade. Por que isso? Porque essa fé que é tratada aqui em Gálatas 5:22 diz respeito justamente à fidelidade. Você sabia disso? Se não sabia, acabou de passar a saber. Porque esse é o sentido da palavra aqui em Gálatas 5:22, fidelidade. Como eu acredito que você que tem nos acompanhado aí tem noção, Paulo ele está falando sobre o fruto do Espírito Santo em contraste com as obras da carne, que ele havia elencado aí nos versículos 19 a 21. Então, ele trata do fruto. E é interessante notar que ele não fala de frutos no plural, ele fala de fruto no singular, mostrando que a ação do Espírito Santo na vida de uma pessoa que crê, que é regenerada, ela recebe esse fruto completo. E esse fruto, que está no singular, ele é composto aí de 9 virtudes, conforme o texto ora lido. 9 virtudes cristãs que expressam o caráter de Jesus e que, por conseguinte, vai refletir no caráter daquele que foi regenerado, naquele que nasceu de Deus, nasceu de novo, nasceu pela ação poderosa do Espírito Santo. Sendo assim, um cristão, um verdadeiro cristão, ele tem essas 9 virtudes que foram apresentadas aqui em Gálatas 5:22 nas suas vidas. Amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, que é a fidelidade, mansidão, temperança. Mas a nossa pauta hoje refere-se a essa fidelidade apresentada no texto. Se nós darmos uma olhada para Gálatas 5:19 a 21, que é onde Paulo vai mostrar as obras da carne que configuram, que caracterizam aqueles que não foram regenerados, que não são cristãos, você vai perceber que há várias obras terríveis ali, que descreve uma pessoa infiel, uma pessoa que não ama Deus, que não teme a Deus, uma pessoa que é promíscua, enfim, o retrato de um homem sem Deus, de uma mulher sem Deus entregue às práticas pecaminosas. Mas em contrapartida, Paulo vem mostrando aí que quem tem o Espírito Santo, o fruto do Espírito Santo, será uma pessoa fiel. Essa fidelidade significa que a pessoa é leal, que a pessoa é fiel, que a pessoa é confiável. Isso é muito interessante, porque nos dias atuais, no nosso tempo aí odierno, muitas pessoas não têm se preocupado muito com essa questão de lealdade, de ser uma pessoa confiável, leal. Não, pelo contrário. Nós estamos assistindo aí um cenário em que muitas pessoas elas não se preocupam nem um pouquinho com isso. Na verdade, algumas não querem nem compromisso. Tem pessoas que têm fobia, que têm medo de compromisso. Vai se unir a uma igreja local, tem fobia, tem medo de assumir um compromisso público. Entra no relacionamento de namoro cristão, tem medo, pessoas que têm medo de compromisso. Mas o cristão, ele, uma vez que ele tem o Espírito Santo, ele recebe essa virtude chamada fidelidade. Logo, espera-se de um cristão que ele seja leal. E nós iremos apresentar aqui, mais adiante, como essa fidelidade ela pode ser manifestada em termos práticos, na vida de um cristão, na vida da igreja. Eu quero aqui dizer para você, caro ouvinte, que uma vez que a fidelidade diz respeito à pessoa ser leal, confiável também, há um princípio bíblico, um texto, na verdade, da Escritura, que retrata um princípio muito importante.
Esse texto está localizado em Lucas 16:10. Se você puder abrir a Bíblia e ler comigo, fará bem. Se não puder, você pode anotar. E, do contrário, eu estarei lendo aqui de qualquer maneira. Lucas 16:10, Jesus ele conta a parábola aí do mordomo infiel. Só que no versículo 10, ele apresenta uma verdade aqui que serve de princípio norteador acerca da fidelidade. Está escrito assim: quem é fiel no mínimo, também é fiel no muito. Mas quem é injusto no mínimo, também é injusto no muito. É muito comum nós ouvirmos pessoas dizer o seguinte: não, se eu tivesse mais condição, seria fiel. Mas Cristo, ele apresenta o princípio aqui: quem é fiel no mínimo, também é fiel no muito. Se você diz aí, argumenta e até mesmo alega que não é fiel porque não tem muitas condições, seja em qual sentido for, você está equivocado. Porque a questão da fidelidade, ela começa justamente aí, é no mínimo, é no pouco. Quem é fiel no mínimo, disse Jesus, também é fiel no muito. Quem é injusto no mínimo, que vai descrever aqui a infidelidade, também será injusto no muito. Então aqui está um princípio que precisa ficar bem claro para vocês, porque vai nortear nosso estudo nessa noite. Que a fidelidade tem esse princípio norteador. É um princípio que conduz a vida de fidelidade em todas as áreas, em todos os âmbitos da nossa vida. Me permita contar algo. Houve um homem que ele morreu por causa da sua fidelidade. Ele recebeu uma carta que deveria levar para o seu comandante. E nessa carta estava decretada a sua morte. Mas por causa da sua fidelidade em não abrir a carta, demonstrando como era confiável, aquele homem morreu por causa da sua fidelidade. Sabe que homem foi esse? Urias. Urias era um soldado de Davi. Não dá para me te dar todo o contexto aqui, mas o ponto é que Davi ele esquematizou a morte de Urias. Ele adulterou com a esposa de Urias, ela ficou grávida, e Davi tentou de várias maneiras camuflar a situação e não conseguiu. Então ele teve essa maldita ideia. Ele escreveu uma carta para que fosse entregada ao comandante Joabe, que era o comandante do exército, para colocar Urias na frente da guerra. A intenção de Davi é que ele morresse. Ele escreve a carta, fecha a carta e entrega para Urias levar a carta. E Urias, por sua fidelidade, ele poderia averiguar o que estava naquela carta, não é isso? Mas não, por causa da sua lealdade, pelo fato dele ser uma pessoa confiável, ele levou ali a sentença de morte nas mãos, mas foi fiel até morrer. Então isso ilustra bastante como funciona essa questão da lealdade, da fidelidade. A questão da fidelidade não é algo que se limita à circunstância. A fidelidade ela vai envolver a nossa vida a ponto de morrermos por essa fidelidade. Você pode se perguntar, qual é a fonte da fidelidade? Conforme já vimos no texto que lemos inicialmente, é obra do Espírito Santo. É o Espírito Santo que concede isso na vida do crente. E nós sabemos que o Espírito Santo é uma das pessoas divinas da divindade. E segundo a Bíblia, o Pai, o Filho, o Espírito Santo, sendo Deus, é fiel. O apóstolo Paulo, em 2 Timóteo capítulo 2, versículo 13, se você puder ler, leia comigo rapidamente. 2 Timóteo capítulo 2, olha só que verdade que Paulo destaca acerca do caráter de Deus. Ele diz assim, um texto muito conhecido, ele vai salientar justamente essa perfeição de Deus, mostrando para nós a procedência da fidelidade. Ele diz assim em 2 Timóteo capítulo 2, versículo 13, se formos infiéis, ele permanece fiel, não pode negar-se a si mesmo. Observou? A fonte da fidelidade é o Deus Trino, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E ainda que se formos infiéis, ele permanece fiel. Sabe por quê? Porque Deus não pode negar a si mesmo. A fidelidade está intrínseca no seu ser, no seu caráter. Deus é leal, Deus é fiel. Ele faz aquilo que ele fala e cumpre com aquilo que ele promete. Nós podemos ler inúmeros textos da Bíblia que atestam isso, fora os exemplos, as narrativas
e também as afirmações diretas. O apóstolo Paulo, em 1 Coríntios capítulo 1, versículo 9, ele fala sobre esse adjetivo de Deus, essa perfeição do Todo-Poderoso, quando ele diz assim, 1 Coríntios 1, 9, fiel é Deus, pelo qual fostes chamados para a comunhão de seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Deus é fiel. Quando Deus apareceu para o profeta Jeremias, conhecido como profeta das lágrimas, das lamentações, em Jeremias capítulo 1, versículos 11 e 12, a Bíblia Sagrada diz que Deus aparece para Jeremias e diz assim, Jeremias, o que vês? Jeremias tinha tido a visão e ele responde para o Senhor Deus, eu vejo uma vara de amendoeira. Deus olha a palavra para o profeta e diz, visse bem, porque eu velo sobre a minha palavra para cumprir. Deus é fiel. A fidelidade procede do Deus Trino, Pai, o Filho e o Espírito Santo. Isso é maravilhoso porque quando Balaque, ele contratou Balaão para amaldiçoar a nação de Israel, que estava ali nas campinas de Moabe, segundo a Bíblia, Balaão ele foi para amaldiçoar algumas vezes, e em uma delas é algo curioso que ocorreu, porque a intenção dele era maldizer, era amaldiçoar, praguejar o povo de Deus. Entretanto, em Números 23, 19, as palavras foram trocadas na boca dele. Ele diz o seguinte, ao invés de amaldiçoar, ele diz, Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura diria Deus e não faria, ou falaria ele e não confirmaria? Ou seja, Deus é fiel. Uma vez que ele abençoou Israel, ele não poderia revogar, porque ele é fiel e imutável. E a mesma coisa acontece com a Escritura, que é a palavra dele, a palavra de Deus. Ela é fiel. Nós temos aí 1 Timóteo 1,15 que diz que essa palavra é fiel e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, e disse Paulo, dos quais eu sou o principal. Observou? A palavra de Deus é fiel e digna de toda aceitação. Agora surge uma questão, como essa fidelidade na vida do cristão ela pode ser demonstrada? Em quais áreas da vida a fidelidade ela deve ser expressa, ela deve ser mantida? Em resumo, em todas as áreas. Mas eu quero aqui, por fins didáticos, apresentar alguns aspectos para a gente poder ter uma visão um pouco mais abrangente. Então, começando em relação a Deus. O cristão, a igreja, deve ser leal, deve ser fiel a Deus. Nós temos no livro do Apocalipse 7 cartas que foram enviadas, que Jesus Cristo mandou João escrever e enviar para 7 igrejas que estavam na Ásia Menor. E segundo nós lemos cuidadosamente, nós vamos perceber que essas igrejas tinham alguns adjetivos. Igreja que era perseguida, mas nós vamos olhar para Apocalipse capítulo 2 e nós vamos encontrar ali a descrição de uma igreja fiel. Igreja de Esmirna. A igreja sofredora, sendo perseguida, maltratada, mas essa igreja, ela se mantinha fiel a Jesus. Em Apocalipse capítulo 2, versículo 10, eu acredito que você conhece esse texto, um texto muito conhecido da fé cristã, do povo de Deus, e que Cristo ele falou o seguinte para aquela igreja, que apesar de sofrida, perseguida, era uma igreja que se mantinha leal a Jesus. Em Apocalipse 2, versículo 10, Jesus falou para ela, não temas das coisas que há de padecer. Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão para que sejais tentados. E tereis uma tribulação de 10 dias. Olha o finalzinho. Ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Querido ouvinte, o cristão, a igreja, deve ser fiel a Deus. Deve ser leal ao seu Senhor. Ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Isso aqui é maravilhoso porque quando o Senhor Jesus Cristo fala ser fiel até a morte, o ponto aqui não é ser fiel até morrer. Sabe qual é o ponto? É ser fiel a ponto de dar sua vida por causa dessa fidelidade. Então a questão aqui não está na frequência da fidelidade, sempre está na intensidade da fidelidade. É ser fiel a ponto de dar sua vida, se for necessário,
por Jesus Cristo. Vivemos uma época em que muitas pessoas têm ignorado isso. Pessoas que vivem ao seu bel prazer, pessoas que não se importam com a vontade de Deus, pessoas que pensam que Deus tem que satisfazer os seus desejos e caprichos e não param para perguntar qual é a vontade de Deus a ser obedecida. Pessoas que não têm nenhum compromisso com o Criador. Pessoas que querem desfrutar dos benefícios, das benesses, dos privilégios, mas não são pessoas que são leais. São pessoas infiéis a Deus, desobedientes. Só que Cristo está dizendo, ser fiel até a morte e dar-te a coroa da vida. Então vivemos uma época que, se nós fazemos um contraste com a igreja de Esmirna, a igreja sofredora, com a igreja atual, nós vemos aí alguns problemas na igreja contemporânea. Aquela igreja de Esmirna sofreu por causa da sua fé em Jesus. E hoje, se nós fazemos aí um levantamento, sabemos que a igreja de Cristo espalhada pelo mundo afora tem sofrido perseguições de diversas maneiras, não somente física, que era o caso aqui dos irmãos, que sofria perseguição física mesmo, sofria martírio, sofrimento mesmo nesse aspecto. Nós sofremos também perseguição ideológica e por aí vai. Entretanto, hoje nós vivemos uma época em que parece que as pessoas, às vezes, que não servem a Deus, parece que não tem nenhuma dificuldade de se relacionar com os crentes. E eu digo isso em que sentido? A Bíblia diz que por causa de Jesus nós seríamos odiados por todos. Ou seja, uma vez que nós amamos a Cristo, que somos luz do mundo, a gente vai ter a simpatia de alguns, mas segundo a Bíblia, nem todos não terão simpatia com a igreja, não. Porque assim como Jesus que foi perseguido, ele mesmo diz em João 15, versículo 20, que nós também seríamos. Mas a pergunta é, onde está a perseguição hoje dos cristãos? Pessoas que vivem uma vida tão tranquila, às vezes o que eles consideram como perseguição é um sonho que não deu certo. Aí, que sofrimento. Eu não estou ignorando que isso não seja um sofrimento, uma dificuldade, algo que traz desconforto, mas quero te levar à reflexão de que, por amor a Jesus, nós somos passíveis, sujeitos a passar por oposição ferrenha. Certa feita, perguntaram para um pastor o seguinte: pastor, se a igreja fosse mais fiel, a igreja seria mais perseguida? Aí ele falou, ou melhor, a pergunta foi o seguinte: se a igreja fosse mais perseguida, ela seria mais fiel? Aí o pastor falou, não, se a igreja fosse mais fiel, ela seria mais perseguida. Essa é a dinâmica. Então por que muitos de nós não sofremos, nós cristãos? Por causa que falta fidelidade. E Cristo está se dirigindo a uma igreja sofredora, que estava sofrendo por causa da fidelidade a Jesus. E ele disse, qual é o encorajamento? Ser fiel até a morte, ou seja, continue sendo fiel até a morte. Então os irmãos estavam ali morrendo por fidelidade a Jesus. Então você que é cristão, me permita te perguntar, você tem sido fiel a Deus? A sua vida é de fidelidade, de entrega, de obediência, de honra a Ele, procurando agradar a Ele em tudo? Ou você só se preocupa com a sua própria vontade? Então reflita, a fidelidade ela deve ser expressa em todas as áreas, a começar com o nosso relacionamento com Deus. Mas aqui vamos para um segundo aspecto para a gente poder ganhar mais proporção. Fidelidade no âmbito conjugal. Os casais devem ser fiéis uns aos outros. O casal deve ser fiel. A Bíblia vai dizer em 1 Timóteo 5,8 que se alguém não tem cuidado dos seus e principalmente dos da sua família, negou a fé e é pior do que o infiel. Ou seja, o contexto ali estava ligado com as viúvas, em que alguns irmãos estavam depreciando, filhos, que tinham condição de cuidar da mãe, da avó e não cuidava. Estava deixando a igreja sobrecarregada para cuidar das viúvas. E Paulo vai orientar, se alguém não tem cuidado dos seus, e principalmente dos da sua família, negou a fé. E é pior do que o infiel. Qual a implicação disso? Que um cristão leal, um cristão fiel, ele cuida da família, inclusive do seu casamento. Em Hebreus capítulo 3, versículo 4, não sei se você já leu esse texto, se o conhece, o escritor aos Hebreus vai dizer assim: venerado seja entre todos o matrimônio, e o leito sem mácula, mas os que se dão à prostituição e aos adúlteros, Deus os julgará.
O texto está falando sobre o casamento ser considerado na mais elevada estima, venerado, considerado de honra, deve ser valorizado pelo casal. O casamento tem que ser enobrecido. E se nós lermos essa questão da fidelidade em relação ao casamento, tem pessoas que pensam que a infidelidade ela só se dá no ato consumado. Por exemplo, uma infidelidade consumada. Mas quer dizer para você que Jesus Cristo, ele diz, em Mateus 5, que a questão da infidelidade conjugal, ela não começa externamente, ela começa interiormente. Ele diz que se o homem atentar para uma mulher e a cobiçar em seu coração, ele já cometeu adultério com ela. Então, Cristo ele não pede somente a ação, mas a intenção, a cobiça do coração. Então, isso é infidelidade. Então, é nessa tratar o problema do coração. O coração deve ser tratado. Há alguns textos na Bíblia, no livro de Malaquias, por exemplo, em que o profeta de Deus, ele vai repreender alguns maridos que, infelizmente, estavam incorrendo no caminho de infidelidade. Em Malaquias, que é o último livro do Antigo Testamento, nós temos aí uma mensagem impactante, onde Malaquias vai censurar, vai repreender o povo. Olha só, Malaquias 2:10 a seguir. Não temos nós todos o mesmo Pai? Não nos criou o mesmo Deus? Porque seremos desleais uns para com os outros, profanando o concerto de nossos pais? Concerto aqui é aliança. Judá foi desleal, e a abominação se cometeu em Israel e Jerusalém, porque Judá profanou a santidade do Senhor, a qual ele ama, e se casou com a filha de Deus estranho. O Senhor extirpará das tendas de Jacó o homem que fizer isso, o que vela e o que responde, e o que oferece dons ao Senhor dos exércitos. Aí quando chega no versículo de número 16, ele vai expressar aqui que ele rejeita, que ele odeia o repúdio, o divórcio, porque o Senhor, Deus de Israel, diz que aborrece o repúdio e aquele que encobra a violência com sua veste, diz o Senhor dos exércitos. Portanto, guardai-vos em vosso espírito e não sejais desleais. Em outras palavras, Deus está dizendo, vocês devem se guardar, devem ter cuidado e serem fiéis no casamento. Então, você que me ouve agora, que é casado, tanto homem quanto mulher, você deve se guardar, ter cuidado e ser fiel ao seu cônjuge. Você deve valorizar, amar o seu companheiro, a sua companheira, e também ser fiel nas atribuições. Deus ele definiu papéis tanto para o marido quanto para a esposa, de modo que é necessário que ambos venham se atentar para as suas atribuições. Você sabe qual é o seu papel no casamento? Meu irmão, você tem servido a Deus, você sabe qual é o seu papel no casamento? E você, minha irmã, sabe o que Deus definiu para você? Então hoje nós vivemos uma época que as pessoas focam mais nos direitos, não é isso? Quais são os meus direitos? Mas o casamento saudável ele não é baseado nos direitos, não é baseado nos deveres. É quando cada um assume os seus papéis, seus compromissos e são leais a eles. Então, fidelidade no casamento. Podemos estender aqui a fidelidade do pai, dos pais em relação aos seus filhos. Deus entregou os filhos como herança para os pais, de maneira que os pais devem criar as crianças na doutrina e na admoestação do Senhor, conforme lemos em Efésios 6:4. Então, os pais têm uma missão. E uma vez que têm uma missão com seus filhos, exige o quê? Requer fidelidade nos seus cumprimentos, para a glória de Deus. Então, diante de um contexto que vivemos hoje, de tanta profanação, as crianças estão sendo alvo de tanta coisa ruim, os pais devem cuidar, devem acompanhar, devem conversar, devem instruir, devem ser presente, devem, de fato, cumprir os seus papéis com seus filhos, tá bom? Em relação à igreja, o cristão ele tem que ser também fiel à igreja. Você sabia disso? Em que sentido fiel à igreja? A igreja é o corpo de Cristo. E segundo a Bíblia, sendo Jesus o cabeça, os cristãos são membros desse corpo. E cada membro recebeu funções no corpo, de modo que quando um cristão não cumpre com aquilo que cabe a ele no corpo, ele acaba afetando o andamento do corpo, o funcionamento do corpo.
Aqui em Efésios capítulo de número 4, versículo 16, nós lemos assim: do qual todo o corpo, bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para a sua edificação em amor. O que Paulo está colocando aqui? Cada membro ele tem que oferecer um auxílio. Ele diz aí, segundo a justa operação ou cooperação de cada parte. Cada cristão ele deve oferecer uma justa cooperação para a edificação da igreja. Então, você que tem condição de ajudar na igreja, de aconselhar os irmãos, de orar pelos irmãos, de contribuir na edificação dos irmãos, e não faz, você não está sendo justo. Você não está oferecendo uma justa cooperação. E você se lembra que quem é injusto no mínimo também será injusto no muito? Alguém pode dizer, não, mas minha vida é muito corrida, não estou tendo tempo. Mas lembre, se você for injusto no mínimo, quando você tiver tempo também vai ser a mesma coisa. É princípio. Aqui é questão de princípio cristão. Foi Cristo que diz, Lucas 16:10, que nós lemos inicialmente. Agora, se você for fiel no mínimo, mesmo tendo pouco tempo, pouca força, você está ali não, contribuindo, dando a sua contribuição de vida, de atenção, de presença, você estará oferecendo uma justa cooperação. Em relação à pregação, você pregador que me ouve agora, nós devemos ser fiéis também na pregação. Você sabia disso, né? 1 Coríntios 4:2, Paulo vai dizer algo muito importante acerca daqueles que são dispenseiros dos mistérios de Deus. Ele diz, além disso, requer-se dos despenseiros que cada um se ache fiel. É necessário fidelidade na pregação da palavra de Deus. A gente não pode distorcer a Bíblia, não. Tem pessoas que não têm se preocupado com isso. Prega do jeito que quer, não se importa com o que realmente o texto da Bíblia está dizendo. Não, peguei um versículo ali, outro ali, comecei a falar. Mas o pregador vai prestar conta diante de Deus. É por isso que em 2 Timóteo 4, Paulo, antes de dar uma ordem para Timóteo no versículo 2 que prega essa palavra, ele vai mostrar no versículo 1 que Timóteo deveria prestar conta diante de Deus. Haverá julgamento. Os pregadores irão se apresentar diante de Jesus. E ele vai avaliar as obras. Temos que ser fiéis na pregação. Devemos ser fiéis também naquilo que nós falamos. Então tem pessoas que se comprometem, que diz sim e depois acaba voltando atrás. Cristo diz em Mateus 5:37 que o nosso falar deve ser sim, sim, não, não. Que passar disso é de procedência maligna. Você se lembra do juramento que Davi fez para Jonatas? Davi foi fiel. Quando ele assumiu o trono, ele foi à procura, saber se tinha alguém da família de Jonatas, e foi dito que havia um homem chamado Mefibosete. Você se lembra dessa história? Davi cumpriu com a palavra dele. Foi lá, mandou chamar, exaltou Mefibosete, que se alimentava juntamente com o rei. Então aqui é só para você ter uma noção. O cristão deve ser leal. O cristão deve ser fiel. Em relação às confidências, às vezes a pessoa compartilha algo para o irmão, para a irmã, e acaba que haja falta de lealdade. Aí começa a compartilhar a vida do irmão. Não convém que isso seja assim. Devemos ser fiéis em tudo, em relação a tudo, compromissos em geral. Lembrando que quem é fiel no mínimo, também é fiel no muito.